Igreja Presbiteriana da Encruzilhada. Nós cantamos uma estrutura quase que de um salmo, né? Mas quando o cantor conosco nos dirigiu, um canto de graça, nós então depois, nosso primeiro canto, tivemos quase que aquela visão de Isaías, de Deus assentado no seu alto, subindo o trono, sua glória enchendo o lugar. Nós cantamos isso aqui. Depois nós falamos sobre a responsabilidade que vem com essa graça e com essa visão do atributo de Deus, a glória de Deus. Depois de irmos no mundo, de irmos de encontro com a cultura dominante do presente século. Depois contrastamos isso, bem-aventurado, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem prazer na lei do Senhor. E depois terminamos com a graça e atributo de Deus, qual é o Senhor. Nós vamos tentar falar também mais ou menos isso. Vamos falar um pouquinho de graça agora na exposição da palavra. Que o Senhor nos dirija e tenha misericórdia de nós. Até que eu faça a leitura com vocês, com as crianças ainda aí. Depois vou chamá-las à frente. Eu queria convidá-las a abrir a Bíblia comigo lá no texto, está em 2 Samuel. Lá no começo da Bíblia. Primeiro e 2 Samuel, que vai tratar ali, basicamente do fim do tempo dos juízes, início da monarquia, com Saul e Davi. 2 Samuel, no capítulo 9. Eu queria poder fazer uma leitura alternada com vocês, com toda a reverência, com toda a disciplina. Do verso 1 ao fim do verso 13. 2 Samuel, capítulo 9, do verso 1 ao verso 13. 2 Samuel, capítulo 9, do 1 ao 13. Vamos fazer essa leitura em forma alternada. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonathan? Alguém serve na casa de Saul, cujo nome era Ziba, chamado de criança Davi. Perguntou: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. dizia o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maqui, filho de Daniel, e de Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Então lhe disse Davi: não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então o Senhor lhe disse: quem é teu servo, para ele olhar para um morto, tal como ele? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, com um dos filhos do rei. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Vamos dar as crianças à frente, nós vamos orar com elas, por elas, que elas vão também ter um tempo de estarem reunidas para aprender a palavra do Senhor.
Aqueles que chegaram um pouco mais tarde, só explicando porque nós temos hoje um púlpito mais jovem, estamos aqui com liderança da mocidade da igreja. Hoje é dia da mocidade presbiteriana. Não que o pastor Petrônio seja um pastor velho, mas que hoje nós temos um púlpito mais jovem aqui. Não que nós temos presbíteros muito velhos, mas hoje nós temos, a gente estou acompanhado de pessoas mais jovens para dirigir o culto dessa noite. Vamos orar. Pai bendito, todo poderoso Deus, te louvamos, Pai, pela tua palavra, pelo teu poder. Porque o Senhor é santo, 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 justo, mas cheio de misericórdia e graça para conosco. Pai, Deus, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da tua igreja, desses pequenos, Pai. Não somos dignos de nada que venha do Senhor, porque em tudo somos corruptos por natureza. A nossa inclinação natural é para o mal, é para longe do Senhor. O nosso fim seria a perdição, seria andarmos perdidos sem o Senhor. Mas o Senhor quis nos salvar. Louvado seja o Senhor por isso. Que essa graça também seja derramada, Deus, por cada um desses pequeninos. Essa é a nossa oração constante, Pai. Eles possam vir a conhecer o Teu Evangelho, ser transformados pelo Teu Evangelho, por causa da Tua graça. Apesar de nós, Senhor, que possamos refletir aquilo que temos recebido do Senhor, e das palavras dos meus lábios, e meditar no meu coração, e meditar no coração da Tua igreja, a nossa reflexão seja agradável em Tua presença. Que Teu Santo Espírito nos ilumine o entendimento para aprendermos e crescermos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. A história de Mefibosete poderia ser a minha história, poderia ser a sua história, e de algum modo é. E é sobre isso que eu gostaria que pudéssemos refletir sobre essa narrativa. E às vezes é difícil a gente compreender a essência da narrativa, o aprendizado da narrativa. Nós temos nas Escrituras o poder de Deus para transformar corações perdidos em corações salvos, em corações amolecidos, de carne, como o Senhor faz. Eu queria fazer um paralelo, e esse paralelo eu queria iniciar com o verso 1 do Salmo 23. Eu tenho certeza que a maioria de vocês sabe decorar. O Salmo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse salmo revela uma relação perfeita do homem com Deus, uma relação de contentamento e de confiança num Deus que tem soberania e senhorio sobre a sua vida. Um Deus que reina como um pastor, reina sobre as suas ovelhas, um Deus que reina sobre a vida das suas ovelhas, da sua igreja, da nossa vida. Ele declara o senhorio do Senhor sobre a sua vida. O Senhor, expresso aqui no tetragrama, que nós temos traduzidos por Yahvé. Na verdade, a palavra Yahvé ela não existe. Existe um tetragrama no qual a tradição excluiu as vogais. O texto hebraico original, ele não tem vogais. Depois, quando eles voltam da Mesopotâmia, do cativeiro, eles já inserem vogais por se ter perdido a fonética, mas eles não inserem vogais no tetragrama. Por tradição, nós absorvemos as vogais da palavra Adonai e aplicamos ao tetragrama para termos a expressão Yahvé ou Javé, como nós usamos comumente. Essa é a expressão colocada aqui. Ela revela um caráter relacional de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo. Ele é o meu pastor.
Deus é quem me conduz, é quem tem cuidado sobre a minha vida, é quem me guia pelo caminho correto, o caminho que a ovelha deveria andar, aprender a andar. E logo o salmista, ele conclui: se esse Deus relacional, esse Deus pessoal, esse Deus poderoso, se Ele é o meu pastor, que tem cuidado da minha vida, que tem me conduzido no caminho correto, se então é esse Deus que me pastoreia, então nada me faltará. Então eu não tenho necessidade de mais nada, então eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho contentamento no Senhor, eu tenho plena satisfação no Senhor, porque eu tenho recebido tudo que eu preciso das mãos do próprio Deus, que tem poder para me dar tudo que eu preciso. Esse verso 1 do Salmo 23, ele vai trazer para nós essa reflexão, ele vai trazer para nossas vidas a certeza da suficiência do cuidado do Senhor. Porém, nosso coração corrompido e muitas vezes inclinado para distante do Senhor, enganoso, deseja colocar acessórios dessa confiança e deseja buscar coisas que nós podemos construir, fazer pela força do nosso braço, para ajudar a Deus no nosso cuidado, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa, como se nós pudéssemos acrescentar alguma coisa à nossa própria vida, como se Deus não fosse suficiente, não bastasse. Thomas Watson, pregador da palavra, ele disse que as pessoas que não têm Cristo como Rei para reinar sobre elas, jamais terão o seu sangue para salvá-las. É uma condição de plena concordância. Se Cristo não reina sobre a minha vida, se Ele não é Senhor da minha vida, eu não posso dizer que tenho Ele como Salvador dela. Se a minha vida não está moldada àquilo que eu recebi do Senhor, a graça que eu recebi do Senhor, eu não posso dizer que eu recebi essa graça. Não posso viver como eu quiser, porque agora sou salvo, e então aprendemos que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, porque viver como eu quiser não vai refletir no caráter de alguém salvo. Por isso o Watson ele diz isso: as pessoas que não têm Cristo como Rei para reinar sobre elas, jamais terão o seu sangue para salvá-las. Rejeitando o governo de Deus, conta a história que o povo pediu um rei, o povo de Deus, o povo que o Senhor guardou, o povo que o Senhor conduziu no deserto por anos e anos e anos, que deu consecutivas vitórias pela liderança de Josué, que depois os deixou conduzir pelo juízo. O povo de Deus queria um rei, para fazê-los iguais às nações vizinhas. Nós conhecemos que a palavra do Senhor, desde os princípios da formação do povo de Deus, a palavra do Senhor já prometia que em algum momento aquele povo seria liderado por um rei, mas no tempo do Senhor. O desejo do coração do povo aqui, no contexto anterior ao que nós lemos aqui, é de um povo que estava ansioso, um povo que estava desejoso de algo que eles não tinham, mas que as nações vizinhas tinham. E eles se sentiam inseguros por serem diferentes, se sentiam inseguros por não ter aquilo que as pessoas à sua volta, os povos inimigos, tinham, e eles não. Então eles pediram a Samuel um rei que fosse adiante deles. Lá em 1 Samuel, no capítulo 8, verso 4 ao 19, diz assim a palavra de Deus: então os anciãos, todos de Israel, se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem em todas as nações. Verso 6, porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que o tirei da terra do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte solenemente e explica-me qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo.
que lhe pediram o rei, e disse: este será o direito do rei, que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. Ele os porá por capitães de 10.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento dos seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor da vossa lavoura e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houvermos escolhido, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos o rei sobre nós. Parece a nossa relação com o pecado. O Senhor nos adverte as consequências do pecado, como fez para Adão e Eva no Éden. Comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Pecando contra o Senhor, estarão se apartando do Senhor. E aí nós clamamos muito no nosso coração: queremos ser como os demais, queremos ter o prazer que eles têm, queremos ter essa alegria, mesmo circunstancial, como o Senhor então está dizendo, mas queremos ser como os demais. Este rei foi Saul, da tribo de Benjamim, reinou por cerca de 40 anos. Foi um grande líder militar, venceu várias batalhas, alargou as fronteiras de Israel, porém sua arrogância o tomou. Ele usurpou funções sacerdotais, ele desobedeceu ao Senhor, ele deixou o seu coração conduzir segundo a sua própria vontade e não segundo o governo e liderança do Senhor, segundo os conselhos de Samuel. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1, disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Ele está falando aqui de Davi, que ele escolheu para reinar sobre Israel. No verso 7 desse texto, capítulo 16: porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Talvez naquele contexto ninguém fosse como Saul se sobressaía. Diz a palavra do Senhor que quando Saul estava no meio da multidão, ele sobressaía a multidão. No verso 12 e 13, capítulo 16 de 1 Samuel, diz a palavra de Deus: então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois esse é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Desde o momento em que foi ungido até o momento que veio a reinar, Davi levou cerca de uns 40 anos. 40 anos aguardando o tempo do Senhor de cumprir a promessa que havia feito quando Samuel ungiu o rei. Mefibosete era neto de Saul, do rei antecessor, do rei a quem Davi serviu e por quem Davi foi perseguido. Mefibosete era filho de Jonas, neto de Saul, nascido para ser príncipe, mas não estava vivendo como príncipe. Mefibosete estava vivendo no deserto, afastado do reinado, da família real, daquela condição favorecida. Se nós fizermos uma ponte, a nossa condição pecaminosa, a condição da humanidade derramada ou submergida em pecado, colocada na terra para governar sobre a terra, porém entregue às suas paixões, concupiscências, passa a viver no deserto sem Deus,
longe da presença do Senhor. Assim é na vida de Mefibosete. Após o atentado que tiraram o reino de Saul, na verdade que tiraram a vida de Saul, os filisteus vencem então o exército de Saul, matam seus 3 filhos naquela guerra, na batalha do Monte Gilboa, no vale de Jezreel. O que resultou da morte de Saul e seus 3 filhos foi Mefibosete, levado pela babá às pressas, para que não fugisse, para que não morresse, para que não fosse enforcado, como aconteceu com a maioria dos da casa real. Mefibosete então cai das mãos daquela babá e fica manco, tem que ficar aleijado, os seus pés então são ali machucados, de modo que ele não podia mais andar. Ele foi para o deserto chamado Lo-Debar, que quer dizer sem pasto. Imagina a condição desse lugar. O nome do lugar é sem pasto, sem vida, sem ter com que alimentar o gado, os animais. Uma condição completamente diferente, talvez daquela que viveu os seus pais no seio da família real. Ele estava vivendo então num lugar de sequidão e miséria, cujos habitantes eram em sua maioria mendigos e doentes. Estava ele no meio daquele lugar periférico, lugar deserto, um lugar rejeitado, um lugar onde viviam os mendigos e os doentes naquele contexto. Conta a história que Mefibosete ficou manco por causa desta queda. Mefibosete ele caiu, então, 2 Samuel 4:4 vai especificar melhor essa queda de Mefibosete. Permaneceu vivo e assentou-se à mesa do rei, por causa da promessa que Davi fez a Jonatas, seu amigo, de que as suas sementes cresceriam juntas. Nós temos, no texto que nós lemos primeiro, de 2 Samuel, nós temos a expressão de que Samuel crescia junto com os filhos de Davi, como um dos filhos do rei, e essa passou a ser a verdade da vida de Mefibosete. Essa é uma verdade para a vida de todo aquele que ora esteve no deserto de Lo-Debar, lugar sem vida, sem pasto, mas que então foi trazido para o reino do Filho do amor de Deus, para viver na presença do Rei, para ser co-herdeiro com Cristo. Essa é a história da graça que nos alcançou. De um modo ilustrativo, na narrativa de Mefibosete, da relação com Davi, essa é a história da minha vida. Essa é a história da vida de todo crente, perdido, retirado por causa dos nossos pecados, vencidos pelos nossos pecados, distante do Senhor, sem vida, sem o Senhor, sem qualquer esperança, trazido à presença do Senhor. Essa é a história da nossa graça. E é sobre essa graça que eu queria poder refletir com vocês algumas características importantes sobre o que aprendemos com ela. Primeiro, que essa graça ela é incondicional. Não havia nada que Mefibosete estivesse fazendo para agradar o rei. Não havia nada que ele pudesse fazer para agradar o rei. Mas diz a palavra de Deus no verso 1 do capítulo que lemos, do capítulo 9 de 2 Samuel. O verso 1 vai dizer: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas. No verso 3 vai dizer, verso 3: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Davi não queria saber quem era. Davi não queria saber a condição, nem as possibilidades futuras. Davi não pediu currículo. Davi não queria saber das suas habilidades. Ele queria usar da bondade. Ele queria usar de graça. Ele vai falar bondade de Deus. Durante muitos anos, Davi foi perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos do mundo. Aquele era um inimigo do rei. Como nós, quando andávamos outrora, segundo os filhos da potestade do ar, que hoje atuam nos filhos da desobediência. Nós andávamos como inimigos do Senhor. Nós andávamos como odiosos do Senhor, tão odiosos que se Deus fosse entregue em nossas mãos, a atitude do homem corrompido seria crucificá-lo, como fez no tempo, como fez com Cristo. Muitas batalhas haviam sido travadas e muitas investidas de Saul para tirar a vida de Davi. Agora então o rei Davi, passado muito tempo desde a morte de Saul, lembra-se da sua promessa feita ao seu amigo Jonatas e procura alguém da sua família, da sua descendência, para usar de graça. De graça.
embora não houvesse qualquer motivo legal, muito pelo contrário. Qualquer descendente do rei deposto poderia provocar um motim, poderia provocar uma rebelião para reassumir o posto. Davi procura alguém para usar de algo muito mais do que a sua bondade. Ele vai falar que é da bondade de Deus para com ele, da graça de Deus. Assim como nenhum descendente de Saul tinha mais qualquer direito em Israel, o homem pecador não tem nenhum direito sobre a sua própria vida, não tem nenhum direito sobre a bondade do Senhor, não tem nenhum direito sobre nada que o Senhor possa nos dar. O homem pecador perdeu por causa do pecado todo e qualquer direito de uma relação íntima e pessoal com Deus e com a criação. Mas o Senhor usa da sua bondade para conosco. O Senhor faz com que cada um de nós, totalmente corrompidos por uma natureza que nos inclina a andarmos em oposição a Deus, Ele usa da sua bondade para conosco. John MacArthur, ele escreve que o homem não está espiritualmente morto porque peca, ele está espiritualmente morto porque por natureza é pecador. Nós não morremos porque em algum momento da nossa vida nós viemos a pecar, não, nós já nascemos mortos porque por natureza somos pecadores. E essa é a condição do homem sem Deus, é uma condição de total desesperança. Que esperança pode haver num homem sem Deus? Que esperança pode haver em alguém que não tem o Senhor como Senhor, Rei e Salvador da sua vida? Ele só tem esse mundo para viver e usufruir, nada mais. Uma vida sem esperança é uma vida de desespero, é uma vida de angústia. Mefibosete era um homem deficiente físico, aleijado. Se já é difícil nos dias de hoje a vida e a condição de alguém que tem algum tipo de deficiência, imagine nos tempos de Davi, imagine nos tempos de Mefibosete. Não apresentava nenhuma característica que Davi no primeiro momento pudesse usar no seu reino. Não poderia ser um homem de guerra, não poderia servir no palácio, não estava apto para as necessidades então de um povo que constantemente precisava defender as suas fronteiras. Não havia tarefa que pudesse ser designada então para Davi. Mas Davi diz: resta ainda porventura alguém. Davi não estava interessado em quem ou em que estado estava. Quando Deus olha para nós, na nossa condição de pecado, e o texto de Efésios, no capítulo 2, vai dizer que Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Ele não nos olha por aquilo que nós poderíamos fazer para Ele. Eu vou salvar fulaninho, porque fulaninho pode me ajudar, eu vou precisar dele. Não. Ele simplesmente derrama sobre nós a sua graça. Nós, por natureza, somos indignos do Senhor. Mas o Senhor nos salva, Ele nos regenera, e tudo que nós fazemos de bom, nós fazemos por meio do Senhor, por causa do Espírito Santo que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Graça de Deus, graça sobre graça, essa é a condição do crente. Não há ninguém que seja tão pecador, que não possa ser salvo pelo Senhor. Muito pelo contrário, talvez esse muito pecador tenha uma noção muito maior do que a graça de Deus, do que alguém que se acha pouco pecador. Talvez tenha uma pouca noção de graça. Nossos pecados nos dão uma condição de compreendermos a largura, a altura, a profundidade do amor de Deus. Graça do Senhor. Resta alguém? Deus então me achou. Deus então me escolheu. Deus então me salvou. Eu nada tinha para oferecer. Não havia nada nas minhas mãos que eu pudesse dizer: Senhor, me salva por isso. Não havia. Porque até os nossos bons atos são como trapos de imundícia para com o Senhor. É a graça do Senhor, completamente incondicional. Mas essa graça incondicional, ela provoca em nós uma transformação. Essa graça do Senhor, ela opera no nosso coração um milagre de mudar a nossa natureza, a ponto de que aquilo que nós desejávamos, nós não desejamos mais. Muda a nossa vida.
muda a nossa perspectiva de eternidade, muda a maneira como eu me relaciono, muda a maneira como eu enxergo o meu dever, a minha tarefa, a minha missão na igreja, aquilo para o qual o Senhor me chamou, que é a edificação do corpo de Cristo, uns com os outros, unidos em Cristo, nos sustentando e suportando, pelo poder do Espírito Santo, que habita em nós, que nos une, que nos liga. A partir do verso 5º, do texto do capítulo 9 de 2 Samuel, diz o texto: então mandou o rei Davi trazê-lo de Ló-debar, do lugar deserto, do lugar infrutífero, do lugar excluído, da casa de Maqui, filho de Amiel, vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul. A Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe a Davi: Mefibosete? Ele disse: eis-me aqui o teu servo. Então lhe disse o rei Davi, Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda ao seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. A graça de Deus muda a vida de Mefibosete, muda a vida do crente. A graça de Deus muda o coração. A graça de Deus muda a nossa perspectiva de eternidade. Nós não nos arraigamos, nós não nos enraizamos mais das coisas desse mundo. A nossa condição de mundo, de vida aqui é de peregrinos. É de alguém que caminha em direção à cidade celestial, que não está em casa, mas está indo para casa. Porque o lugar do nosso lar, pela graça de Deus, é da presença do Rei. É compartilhando como co-herdeiros do Filho do Rei, de Cristo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a transformação que precisamos refletir em nossas vidas. Essa é a mudança de postura que precisa ser evidenciada em nossas atitudes, em nossos pensamentos. A mudança de alguém que foi transformado, que não mendiga mais no deserto, sem esperança, sem qualquer perspectiva de futuro, mas alguém que sabe que o lugar da sua habitação é na casa do Rei, e é para lá que nós estamos indo. Essa é a transformação que acontece na vida de Mefibosete. Essa é a expectativa do crente: habitar na casa do Rei, comer da comida real do Rei que reina sobre as nossas vidas. Mefibosete se apresenta como servo. Ele se prostra diante de Davi e diz: eis aqui teu servo. E Davi então usa de graça para com ele. Eu lembro muito do exemplo de Pedro, quando tem o vislumbre de Cristo em meio àquela pesca milagrosa. Pedro diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. E Cristo então o chama: eu te farei pescador de homens. O teu trabalho vai ser o teu sustento, mas a tua missão, o teu ministério vai ser alcançar homens, vai ser pescar corações. Há um outro aspecto da graça de Deus, diz respeito justamente a essa perspectiva de eternidade. A graça de Deus nos leva a habitar na presença de Deus, a viver na presença de Deus. Verso 11 a 13, eu queria que você pudesse ler comigo, os versos 11 a 13. Ele traz uma esperança viva ao nosso coração. Verso 11 do capítulo 9 de 2 Samuel, vamos ler juntos. Disse Ziba ao rei:
segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Verso 13: morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Essa visão dessa história, ela traz para mim uma referência direta, um paralelo direto ao Salmo 23, que nós começamos no início da mensagem, da introdução da mensagem. Como é que termina o Salmo? O Senhor meu pastor, o Senhor meu rei, eu me prostro diante dele. Ele é meu rei num vale escuro como a sombra da morte. Ele é meu rei na presença dos meus inimigos. Ele é meu rei em pastos verdejantes. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor. E Ele me leva para habitar na casa dele para sempre, eternamente. Essa é a esperança do crente. É por isso que nós podemos cantar. Nós cantamos um cântico hoje de manhã, de passamos o que passarmos, não importa, nós amaremos ao Senhor. Essa é a verdade do nosso coração, a verdade racional, quando nós compreendemos que Deus é o Senhor, que Deus é Rei, que Ele governa, que Ele cuida, que Ele é o meu pastor, que Ele sabe o que é melhor para mim, que Ele tem cuidado com o meu coração, com a minha vida, que eu não tenho nenhuma necessidade de qualquer outra coisa, que Deus é suficiente para mim, e que Ele me conduz a habitar na casa dEle para sempre. Não tem espaço para dúvida, não tem espaço para angústia, para impaciência, não tem espaço para ansiedade. É Deus que é o meu pastor, é o Senhor que me salvou, Ele me tirou do deserto. Que mais o Senhor poderia me negar que me fosse necessário? Ele entregou o próprio Filho. O que o Senhor, que entregou o próprio Filho por mim, poderia retirar, poderia não me dar, que eu precisasse? Deixarei o Senhor me perder? Claro que não. Ele reina, Ele governa. Nós precisamos talvez da atitude de Mefibosete: Senhor, isso aqui é teu servo, o que o Senhor disser. A condição, eu não mereço, eu merecia a morte, eu merecia ser morto, porque eu sou o inimigo do rei. O meu pai, a minha descendência, ela te perseguiu, ela deveria ser morta, porque essa era a tradição. O rei não poderia deixar o vencido vivo, ou ele poderia subjugá-lo. Mas em vez da morte, e mesmo em vez da vida no deserto, há uma restauração, há uma reconciliação, há uma nova perspectiva de vida. Não interessa se nós estamos passando por desertos, não interessa o quão seco é o deserto que nós estamos passando, não interessa a sequidão da nossa vida. O Senhor restaura, o Senhor reconcilia, o Senhor transforma e nos dá uma perspectiva que vai muito além de qualquer coisa que esse mundo pudesse nos oferecer. Ele tem poder para isso. Calvino, ele escreveu que os sofrimentos dessa vida estão longe de obstruir a nossa salvação. Nenhum sofrimento dessa vida, nenhum deserto dessa vida pode impedir a mão do Senhor de nos salvar. Nenhuma condição dessa vida, por mais seca que pareça aquela pessoa, por mais sem esperança e sem vida que pareça ser a condição de alguém, ainda assim o Senhor pode salvar, porque Ele é Rei, e Ele é poderoso, e Ele é suficiente. O bispo Riley, J.C. Riley, ele escreveu que assim como as águas do dilúvio ultrapassaram e esconderam os picos mais altos dos montes, assim o sangue de Cristo é suficiente para cobrir os pecados mais poderosos. Assim como as águas do dilúvio cobriram o pico dos montes mais altos, a graça do Senhor superabunda sobre a abundância dos nossos pecados. Graça do Senhor. Talvez nós estejamos ainda vivendo desertos, precisando do Senhor. E o Senhor nos chama, pela sua palavra, a reconhecermos a nossa condição, a reconhecermos a nossa necessidade e nos entregarmos: Senhor, eis aqui teu servo.
O que o Senhor fizer comigo vai ser justo. E talvez seja a condição da transformação do nosso coração que o Senhor está operando para fazer abundar em nossa vida a sua graça. Essa é a reflexão que eu queria que pudéssemos guardar no nosso coração. Não importa o deserto, o Senhor nos salva. Ele é poderoso. Não importa o tamanho ou o poder que eu acho que o meu pecado tem. A graça do Senhor superabunda, o cobre. O sangue de Jesus nos lava de todo o pecado. E essa é a graça ilustrada na narrativa de Mefibosete. Há alguém que precisa de salvação. Há alguém que precisa ter o coração transformado. Alguém que precisa ter a condição mudada. O Senhor é rei e é poderoso para mudar. Que nós possamos, nesse momento, orar pela nossa própria vida. E orar talvez pela vida de alguém que nós entendemos que precisa de salvação. Que precisa da condição transformada. Que precisa sair desse deserto de Lo-Debar. E vir então a Jerusalém. Comer da mesa do rei. Como nós temos o privilégio de fazê-lo. Quando nos reunimos em torno da sua palavra. Que nos alimenta. Que nos sustenta em meio a esse mundo tenebroso. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai, Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu conheces, Deus, o meu coração. Tu conheces, Senhor, o coração de cada um aqui. Antes mesmo da palavra nos vir à boca, o Senhor conhece toda. Para onde, Pai? Para onde fugiremos do Teu Espírito? No deserto? Em Lo-Debar? No mais profundo abismo, no mais alto monte, ainda assim a Tua mão há de nos guiar. E a Tua destra poderosa é suficiente para transformar a nossa vida e nos trazer à presença do Rei e mudar a nossa condição, a nossa esperança, as nossas expectativas, a nossa maneira de enxergar o mundo à nossa volta. Toma, Deus, o meu coração. Tu sabes das pessoas que tenho em mente, que precisam do Teu Evangelho, que precisam ser transformadas pelo Senhor. Ó Deus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. O Senhor é poderoso para tocar o coração mais seco, mais sem pasto, sem vida, e fazer desse coração um manancial. Ó Deus, ainda que a figueira não floresça, ainda que pareça que o mundo à nossa volta está a submergir, ainda assim confiaremos no Senhor. Ainda assim a Tua destra nos susterá. Em nome de Jesus. Amém.